Abençoado, esta é mais uma reflexão teológica cristã, cultural, entre o livro Assim Falou Zaratustra, sob o prisma bíblico do Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 24 e 25. Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Palavras do Senhor. Aleluia. Pessoal, assim falou Zaratustra, um livro para todos, para ninguém, escrito entre 1883 e 1885 pelo filósofo alemão Nietzsche, que ainda influencia significativamente, mal ou bem, o mundo moderno. Nietzsche nasceu em Rorke, na Saxônica, filho de uma família de cristão protestante. Seu pai e seus dois avós eram pastores luteranos. O livro foi escrito originalmente como 3 volumes, separado em um período de vários anos. Depois Nietzsche decidiu escrever outros 3 volumes, mas apenas conseguiu terminar um, elevando o número total de volumes para 4. Após a morte de Nietzsche, ele foi impresso em um único volume. É uma obra também conhecida como Para Todos, para Ninguém, porque ao mesmo tempo que foi escrito, muito diferentemente dos livros convencionais de filosofia, exigindo muito cuidado na interpretação, tratando de temas que estão presentes em toda a sua obra, de forma musical, de forma poética, quase mística, com parábolas, cantos e imagens rebuscadas. Em sua época, o orientalismo estava muito presente na Europa, e Nietzsche teve contato com a lenda de Zoroastro, profeta persa que viveu entre os séculos XII e o século XVI a.C. Na época da filosofia de Zoroastro, o bem e o mal são forças que lutam entre si, ou seja, ele foi um dos primeiros inventores da moral e responsável por levá-la ao plano físico universal. Sendo assim, Nietzsche o escolhe para redimir-se. Veja bem, Nietzsche. Adão, o dia que me desobedecer, disse o Senhor, e se quiseres fazer suas próprias escolhas em comer da árvore do conhecimento, o bem e o mal, estarão ontologicamente inseridos em seu DNA humano, o bem e o mal. Em decorrência dessa atitude de Adão, está em todos os nossos DNA, Nietzsche, inclusive no seu. Afirma-se que Zoroastro nascera completamente dentro do espírito da música, outros declaram como um texto sagrado. Pasme, mas segundo Nietzsche, o chamou do quinto evangélico, ou pelo menos uma paródia dele. Isso porque, segundo ele, tal como Jesus e Buda, que deram os seus ensinamentos através da fala, Zaratustra não deixa nada escrito para os seus discípulos. Nietzsche, você está totalmente equivocado. Você escreveu o quinto evangelho. Realmente, só pode ser uma piada, ou melhor, segundo você mesmo, uma paródia filosófica e de mau gosto, hein? Ou na época que você escreveu o livro já estava cometido por sua loucura total, Nietzsche. Abençoado. Nietzsche fora tomado de uma grave enfermidade há algum tempo, que progride na época que escreveu o livro. E o filósofo escreveu também nessa época uma carta à sua amiga dizendo: estou morrendo de dor e cansado, estou quase morto.
Aí daí por diante, a enxaqueca e o tormento nos olhos apenas fariam progredir. Então, sob a máscara do lendário sábio persa, Nietzsche anuncia sua filosofia do eterno retorno e do super-homem, disposto a derrotar a moral cristã. Lamentável, né, Nietzsche? E assim, falou Zaratustra, pode ser compreendido com a mais profunda recusa dos valores ideais do homem moderno, afirmando ser necessário quebrar os valores que permeiam nossas instituições, a educação e a política. Nietzsche salienta a destreza com que se deve manejar o martelo. É importantíssimo ter força para quebrar os ídolos, se tornar leão, mas apenas com o fim de criar novos valores. Valores seus de Zoroastro. Só pode ser nisso. Abençoado, o Zoroastro ama os guerreiros. Fica muito claro que ele faz apologia à guerra, mas não está nem aí para os sofrimentos dos soldados e nem dos exércitos. Em janeiro de 1889, Nietzsche sofreu um colapso ao passar pela rua de Turim e perdeu definitivamente a razão. E em Basileia foi diagnosticado com uma paralisia progressiva, provavelmente originada por uma infecção sifilítica contraída na sua juventude. Deveria ter se tratado, Nietzsche. Em 1891, a própria irmã de Nietzsche, Elizabeth, faz o primeiro ataque à obra do filósofo, imperdida a segunda edição do Zaratustra, graças a Deus. A partir de então, Elizabeth, que voltara à Alemanha, depois de viver durante anos no Paraguai com o marido, um líder antissemita, Bernard Foster, que se suicidou depois de ver homologado seu projeto de fundar uma colônia ariana nazista aqui na América do Sul. Ela escreveu uma biografia sobre o irmão, onde deturpou o serviço dos seus ideais chauvinistas, os fatos biográficos e as opiniões políticas de Nietzsche, atribuindo a ele caráter nacionalista às investidas do filósofo contra os valores cristãos e conceitos da vontade de poder e do tal super-homem, ou além do homem, se você preferir esse título. Abençoado. Só a título de informação, o louco Adolf Hitler, do nazismo, idolatrava Nietzsche, a ponto de ter uma estátua do mesmo em seu gabinete. Por que seria? Em 1895, os sinais da paralisia avançam definitivamente e Nietzsche passa a apresentar sinais visíveis de perturbação mental e nos próprios membros. Em 25 de agosto de 1990, aí, infelizmente, depois de penar sob o jugo da dor e da própria irmã, o filósofo falece em Weimar. Querido, resta então uma reflexão teológica cristã. Novamente equivocado, Nietzsche, como nascido em um berço cristão, se tivesse realmente compreendido os evangelhos de Cristo, entenderia que os três evangelhos sinóticos ou paralelo, porque abordam feitos análogos de Jesus, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e de Lucas, e ainda o quarto evangelho escrito pelo apóstolo João. São mais que escritos, mas formidáveis feitos de Jesus, onde pode-se ler: se fôssemos escrever todos os milagres de Jesus, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para expressá-los. Aleluia. E você, ouvinte, já tem não um super-homem místico e filosófico que em nada se importa com a morte dos seres humanos, mas ao 100% Deus, que se fizera 100% homem e se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós, seres humanos, a saber, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de nossas caóticas vidas. Amém ou não amém? Queridos, abençoe nossas missões urbanas, dê seu like, se inscreva em nossos canais,
compartilhe e nos convide para uma palestra na sua instituição. Eu sou o Reverendo Ferreira Guimarães, a voz do invisível, social e eclesiástico.